Eu voltei pro Tudo que Brasil. não podia. Tudo que não podia. Eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, eu fiquei com medo de ir lá no Dr. Carrick e ele falar, vamos operar agora. Eu falei, vou ter que operar, vou esperar um pouquinho. Tô me sentindo bem, não vou operar agora não. E quando eu fui lá operar, fui lá pro Dr. Carrick me examinar, e ele falou, vamos primeiro. Eu falei, cara, tô me sentindo super bem, eu mexo no pé, não tô sentindo dor mais. Aí ele falou, vamos tirar um raio-x e vamos ver como é que fica, como é que tá. O pé tava colado, ele ficou impressionado, eu falei, ele tinha um pedacinho do osso que, o meu osso ele quebrou que nem um cabo de vassoura, que assim, sabe, na diagonal, assim, deslocou completamente, foi a mesma fratura do Neymar, não tem o mesmo futebol do Neymar, mas a fratura foi a mesma. Mas aí, eu não precisei operar, que eu ia ter que botar 3 pinos, fiquei 40 dias usando o CBD, e aí me curou. Eu não retornei para a doutora, a gente falou hoje um pouco mais cedo, ela falou, mas como que você não falou isso, cara, tal? Aí eu queria saber, minha primeira questão toda para isso, eu queria saber como a senhora chegou até aqui, como foi o seu interesse pelo CBD e pelos canabidióis. Eu sou psiquiatra, né? E eu sou especialista em síndrome de Tourette, uma síndrome que as pessoas têm tiques motores e vocais, e que pode ser extremamente desagradável, e tem muitas pessoas que têm tiques, né, cacuetes, e nem sabem que tem a síndrome, mas tem os casos que são muito graves e a pessoa fica incapacitada. E muitos desses casos são o que a gente chama de refratários ao tratamento. Eles não melhoram com nada do que a gente tem disponível no mercado. Existe até cirurgia para esses casos. Porque eu já sabia, pelo que eu lia na literatura científica, de que tinha os pacientes que, quando usavam a maconha fumada, eles ficavam bem dos tiques. E eles contaram isso para os seus médicos e os médicos publicaram esses casos. Então, eu já sabia que a cannabis poderia ser de ajuda. Porque aqui no Brasil era proibido, né? Então, a partir de 2005, já foi permitida a importação do canabidiol, né? Com uma quantidade bem pequena de THC. E atrás, né, de soluções para esses meus pacientes gravíssimos, que eu trato pacientes assim, os mais graves acabam chegando em mim, eu atendo pessoas do Brasil todo com a síndrome de Tourette super grave. Então, quando foi liberado, eu comecei a testar nos pacientes com Tourette com boa resposta. Muitos deles são crianças, muitas pessoas que têm Tourette são autistas. Aí eu comecei a fazer também o óleo para os autistas e fui vendo que o autismo melhorava. E a partir daí eu me encantei, né? Me encantei, comecei a estudar o tema e faz 5 anos, então, que eu me dedico a estudar cannabis e trato as pessoas com cannabis, dou cursos para outros médicos, né? Porque ainda é um assunto que poucas pessoas sabem. Poucos médicos no Brasil ainda que sabem bem, então eu ensino isso aos médicos. Eu tenho me dedicado a isso nos últimos 5 anos. A gente tem no Brasil, a gente tem caminhado muito para isso. Eu passei o final do ano na Califórnia, eu fiquei impressionado como o CBD não é mais nem é mais uma novidade, sabe? Você entra nas farmácias, nos supermercados ou qualquer lugar, você vê lá óleos de CBD no meio de outros óleos normais, assim, outros óleos de outras substâncias. A gente tem no Brasil, qual o momento da legislação no Brasil? Todo mundo pode usar, a gente tem que ter prescrição médica, como está isso? Hoje em dia está assim, a gente tem o direito de importar. Então, a gente pode importar produtos que têm alto CBD e baixo THC. Eles têm que ter até no máximo 0,3% de THC. Até essa quantidade são produtos que podem ser importados. Aí a gente tem na farmácia, já aqui disponível no Brasil, 2 produtos que derivam de cannabis. Um é o chamado Mevatil,
tem THC e CBD na proporção de 1:1. Aqui é um spray oral caríssimo, que vai custar aí em torno de R$ 2.000, um frasquinho, que dependendo da quantidade que a pessoa precisar usar, fica inviável, dá mais de R$ 6.000 por mês, então fica inviável. Outro produto que a gente tem na farmácia é o canabidiol puro. Desculpa me interromper, mas por que esse preço é tão caro aqui no Brasil? Eu acho que é proposital para poder impedir que as pessoas comprem para usar como droga. Entendi. Como tem, assim, na cannabis, a gente tem mais de 500 substâncias. Umas 140 são canabinoides. O THC e o CBD são canabinoides. Então, assim, esses são só 2 dos canabinoides que a gente tem. Mas tem vários outros. Tem canabicromeno, canabidivarim, tetrahidrocannabidivarim. Então, assim, tem 140 canabinoides que têm efeito terapêutico. Só que os mais estudados são o THC e o CBD. Então, tanto o CBD como o THC têm efeito terapêutico. Quando a gente fala na maconha de rua, né, maconha prensada, ou a maconha que se usa para forma recreativa, né, são espécies que têm muito THC e nada de CBD. E é o THC que dá o barato. Então, se tivesse barato na farmácia, as pessoas iam, em vez de ir na boca, né, falar com o traficante, iam na farmácia comprar. Então, eu acredito que esses sejam um dos motivos, né, para evitar que se use como droga. O outro motivo é que a extração é cara, né? Quando você faz a extração do CBD, porque o Mevatil, eles vão fazer a extração do CBD, aí pegam o CBD puro, fazem a extração do THC e juntam com o CBD puro. Então, é THC puro e CBD puro que voltam a se juntar nesse remédio. É um processo caro, né? Aí o absurdo que a gente tem é que o Brasil é um país onde o clima é propício para se plantar a cannabis. A gente podia ter toda uma indústria de cannabis no Brasil para uso medicinal e não tem, porque o plantio é proibido. Então a gente é obrigado ou a importar ou usar esses 2 produtos de farmácia que são caríssimos e que também não são o ideal, né? Porque o Mevatil ele tem CBD e THC e o canabidiol puro é CBD puro. A gente vai deixar de ter todas as vantagens de todos os outros canabinoides e terpenos que você tem na planta. Então a gente tem os óleos artesanais, que são os óleos da Abrace, a associação lá da Paraíba, e conseguiu o direito na justiça de cultivar, extrair o óleo e comercializar. É a única? Então, hoje é a única legalizada. Existem várias associações, a maior parte dos estados, das grandes cidades, tem a sua associação que produz os produtos e fornecem aos seus pacientes que são associados, mas os únicos que são legalizados são os da Abrace. Mas são, assim, 4 vezes mais baratos do que os importados. Então, isso é uma luta que a gente tem que continuar a fazer, né? Ter o direito de cultivar aqui no Brasil. A gente tem... nessa viagem que eu fiz para a Califórnia, o que me impressionou é o quanto está avançado na Califórnia o estudo por essa área. Assim, a Califórnia deu um avanço em um ano, sei lá, 8 meses que eu fiquei sem ir lá, e apenas 8 meses, quando eu voltei, tinha CBD espalhado por tudo quanto é lugar, em creme, no meio dos shoppings, uns quiosquezinhos vendendo creme. Eu trouxe creme para minha mãe. Agora, aonde a gente tem esse estudo avançado no mundo? Olha, o lugar pioneiro que estuda isso é o Israel, né? Então, lá em Israel, esse químico chamado Meshulam, ele que deu início aos estudos de toda a farmacologia da cannabis, ele que identificou que o THC era que dava o barato. Depois eles identificaram a estrutura química, os receptores de opiágeo. Então, o que se descobriu a partir disso é que a gente tem no nosso organismo o sistema endocannabinoide.
Então, do mesmo jeito que a gente tem um sistema cardíaco, né, um sistema renal, um sistema hematopoético, a gente tem um sistema endocannabinoide. Então, o nosso cérebro produz endocannabinoides que se ligam nos receptores e exercem as funções deles. E o que se descobre é que é um sistema de regulação homeostática, regulação do equilíbrio, né? Então, o sistema endocannabinoide, ele afeta todo o organismo como um todo. Então, a gente tem receptores canabinoides no corpo inteiro, no sistema nervoso central, nos ossos, nas células imunológicas. Então, a cannabis acaba sendo útil em várias doenças, não só as doenças psiquiátricas ou no autismo, na epilepsia. Na verdade, como você viu na prática, né, até a cicatrização da sua fratura foi acelerada por conta da ação do canabidiol, né? Porque a gente tem principalmente nós leigos, tem uma visão do CBD que ele é sempre para a cabeça, né? Ele é sempre no psicológico, ou vai alterar a mente, e ele, eu vi na prática como me curou, porque eu andei pela Europa, e na Europa vários lugares o recreativo já tá legalizado também, e era fácil de comprar para fumar. Você tinha me receitado me falado para botar 2 gotinhas. Eu botava 2 gotinhas, era de manhã, de tarde, à noite, eu acho, mas eu acabei botando, vou botar uma 3zinha aqui, só para ver como é que tá. Sou um péssimo paciente. É que você é um mau paciente, porque se você fosse um bom paciente, você tinha seguido a orientação, depois de 5 dias você me dava a notícia e eu ia aumentar a sua dose. Incrível, assim, incrível que eu me senti super bem, não só no pé, mas eu me senti ativo, eu descansei muito bem. Eu li uma matéria hoje, a gente conversando mais cedo, você me mandou uma matéria que saiu do Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, que estava com problema de insônia. Me fala um pouquinho como é que foi esse contato com o Dinho e como funciona o CBD para esse tipo de problema? Então, ele queria parar de tomar medicação para dormir, que ele tomava há vários anos, né, por conta das turnês. Na matéria fala isso tudo, né? Obviamente eu não poderia falar nada que não tivesse na matéria por questão de sigilo médico, né? Senão o Conselho Federal de Medicina me bota na cadeia. Mas, enfim, ele queria parar de tomar medicação para dormir e eu sugeri o canabidiol, né? E aí ele começou a usar o canabidiol e largou o outro remédio e está dormindo bem. Ele tinha tido... Como que ela funciona nesse sistema? O canabidiol, ele tem uma ação ansiolítica, como os ansiolíticos, né? Então, o Rivotril, por exemplo, o Lexotan, os remédios para ansiedade, né? Então, o canabidiol, ele tem ação ansiolítica, que dá sono. O CBD e o THC, eles têm, às vezes, algumas ações um pouco opostas, né? Então, o THC, dependendo da dose, ele pode até piorar a ansiedade, né? Dependendo da pessoa também. Isso dá aquela paranoia, às vezes. Exato. Tem gente que fuma e fica paranoico, né? E tem gente que não, que fica super relaxado. Isso é muito individual. Mas o CBD não. O CBD ele é mais ansiolítico, né? Então ele melhora o sono. Uma coisa interessante é que ele diminui a necessidade de sono. Você, quando começa a usar o CBD para dormir, você precisava de 8 horas para ficar bem, você começa a precisar de 7 horas. Né? Você tem um sono mais relaxante e aí você precisa dormir menos para ficar bem. Isso é bem interessante. A idade faz isso também. Hoje em dia eu durmo muito menos. Isso é normal, né? Quanto mais velho, se dorme menos. A gente tem em 1997, eu fui a convite da revista Trip, eu fui para um Cannabis Cup em Amsterdã,
foi meu primeiro contato, assim, com esse mundo da cannabis, não só o recreativo, sabe? Porque lá tinha roupa, papel, o negócio o medicinal muito forte. E... Mas me parece que, eu sei, o preconceito, a ignorância no sentido de não saber mesmo, trava muito esse lugar, né, cara? Você sofre com isso aqui? Porque, assim, a gente vê poucos médicos no Brasil que se aprofundaram nisso, né? Você acha que tem uma luta contra, né? Nesse... assim, a maior parte da sociedade médica ainda... Ai, que saco. Mais um dia pra ficar vendo os mesmos filtros. Olha só, vamos pular. Ai, um clássico, tão original. E esse meme? Alguém ainda não viu? Agora vamos rir da mesma piada de todas as sextas-feiras. Troque a mesmice pelo que você gosta e pelo que você é, pelo que é autêntico. Isso, esse é o efeito Pringles. Diferente, crocante, única e deliciosa. Tudo fica melhor com Pringles. O resto é um saco. Porque não conhece os benefícios e acha que é a mesma coisa que maconha fumada. E não é. Maconha fumada, ela não vai ter canabidiol, ela vai ter THC, basicamente, né? E existe, nas pessoas que são predispostas à esquizofrenia, se elas usam a maconha na infância e na adolescência, isso pode levar a um quadro psicótico, pode desencadear uma esquizofrenia, né? E isso é um problema super grave. Então a maconha ficou com essa fama só a parte ruim, né? De que ela pode levar a um quadro psicótico, o que pode prejudicar a capacidade de aprendizado. E isso de fato é verdade, né? Jovens que começam a fumar muito cedo, muitas vezes eles não conseguem mais aprender, ficam dificuldade, né, de concentração, memória e aprendizado. Então a gente não indica que jovens, né, ou seja, jovens a pessoas abaixo de 21 anos de idade usem a maconha fumada, porque de fato vai ser prejudicial para o cérebro. Mas no adulto é diferente, porque o adulto ele já está com o sistema neurológico completamente formado, você tem menos receptores do tipo CB1, que é onde o THC se liga, e aí você tem muito menos chance de ter efeitos colaterais ruins. Então, para o adulto, você vai ter muito mais facilidade de ter os benefícios terapêuticos do THC e do CBD sem ter problema. Mas a maior parte dos médicos não sabe disso. Eles acham que é tudo a mesma coisa, a cannabis medicinal e a cannabis recreativa. Então, são contra. A ilegalidade... eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. É engraçado falar essa frase, que eu aprendi há muito tempo com essa frase. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, e na favela do Andaraí, e eu vi como jovem o quanto a ilegalidade gera violência, sabe? Eu acho que nesse campo do medicinal, a ilegalidade atrapalha pra caramba também, né? Preconceito, o próprio estudo, né? A gente tem grandes nomes aqui. Como é que tá? A gente tem essas grandes associações. Você falou da Embrace, né? A gente tem a Abrace. A Abrace é uma associação, né, que foi fundada por pacientes e parentes dos pacientes que se beneficiavam com a cannabis medicinal. Eles começaram a cultivar de forma ilegal. Aí depois, quando tinha vários pacientes já com efeito comprovado, né, pessoas com epilepsia refratária, que deixaram de ter crises epiléticas com a cannabis, juntaram todos esses casos e entraram na justiça, né? Então essa é uma associação de pacientes. Depois tem outras associações, como a SBEC, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, que é uma associação que tem médicos, agrônomos, farmacêuticos, né, várias profissões que giram em torno da cannabis, para fortalecer, né, para a gente se fortalecer e poder divulgar isso. Inclusive, eu sugeri que você depois fizesse uma live com a Eliane, que é a presidente da SBEC, né? Para ela te contar. Eles têm vários projetos legais. Gente, tem o projeto... Ela tá no meu radar.
Então, tem o projeto das mães jardineiras, né, que é para ensinar as mães a cultivarem, que as mães cultivam para fazer o óleo para dar para os filhos. Tem várias pessoas que têm habeas corpus para poder cultivar e produzir o óleo, né? O Asbeck é bem interessante. Mas como está o estudo aqui? A gente tem grupos de estudo, como os médicos profissionais estão se alimentando disso? Então, lá na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, tem uma professora que se chama Kate, né? E a Kate, ela conseguiu instituir o primeiro curso de cannabis na universidade. Então, agora tem um curso lá, uma disciplina da graduação sobre sistema endocannabinoide, tem uma pós-graduação sobre cannabis, né? E ela é a primeira, mas eu imagino que com o tempo isso vai estar em todas as faculdades, porque, como eu falei, o sistema endocannabinoide é do nosso organismo. Os médicos têm que estudar isso, não tem para onde correr, né? Não vão poder fechar os olhos para sempre. A gente, o preconceito atrapalha demais. Doutora, a gente tem aqui na Twitch, a comunidade participa muito, sabe? É muito interessante, porque eu tenho algumas pessoas aqui, o Jean mesmo tá falando com meu filho aqui, que meu filho acabou de acordar. Eu queria muito saber o que as pessoas, quais são as dúvidas das pessoas. Tá, vem aqui. Pode vir aqui. Ok. Boa noite. Vamos participar de 15 anos para estabilizador, tipo de reumatismo. Poderíamos perguntar para a doutora Ana se você... Posso ler? Pode. Bom, tem uma... Primeiro, o Daniel Ganjamin, que é meu amigo, ele fala que começou a fumar cedo demais, ficou 1 ano sem fumar, uns 10 anos atrás. Ele tá falando da questão do usuário, né? Pode, claro. A gente tem aqui, não sei se vocês estão ouvindo, eles vão te ouvir, Bernardo? Faz. O Bernardo, que está fazendo a live aqui, ele vai perguntar uma coisa para a doutora. Então, antes de você, Bernardo, então eu vou aqui, ó. O Eduardo, ele fala: Marcelo, boa noite. Ele fala: tomo corticoide há 15 anos para estabilizador, um tipo de reumatismo. Poderia perguntar para a doutora Ana se o CBD me ajuda com essa doença autoimune? Com certeza. Uma das coisas que a cannabis ajuda muito são as doenças autoimunes. Então, o ideal é que as pessoas que querem buscar tratamento entrem nos sites da Abrace, que é abraceesperança.org.br, no site da Asbeck. Tem listas de profissionais que prescrevem cannabis. E aí você procura a especialidade que você quer e procura um médico. Então, procura um reumato que trabalhe com cannabis, ou um clínico geral que trabalha com cannabis, né? E aí eles vão prescrever um óleo para você com canabidiol e com THC e vai melhorar a sua doença autoimune, né? Vai melhorar a dor, vai melhorar a inflamação. Doença autoimune é super bom. Bernardo, tá aí? Posso fazer minha pergunta? Agora eu estou na live. Boa tarde. Deixa eu perguntar. O Bernardo um grande amigo que eu ganhei aqui na Twitch. O Bernardo, ele me ajuda a fazer as lives aqui, ele é da Miss Click, e ele tem uma pergunta. Faz aí. Boa tarde, chat. Boa tarde, doutora. Boa tarde não, né? Boa noite. Doutora Ana, boa noite, chat. Doutora, eu tenho um amigo que trabalhou por muito tempo comigo. Hoje em dia a gente se separou, mas é um amigo e ele tem um filho com autismo, bem novo. Eu gostaria de saber, ele já usa, mas eu vou mandar isso para ele. Eu gostaria de saber os benefícios, o que já tem no Brasil, tudo com canabidiol, com o autismo. Quais são os benefícios, como que ajuda, os estágios também, né? Porque eu sei que o autismo, ele tem estágios não, mas ele tem um grau, né? Um nível de autismo. Em qual que ajuda mais, em qual que ajuda menos, como que funciona isso? O autismo, a gente usa os produtos
mais canabidiol, né? Então, pode ser tanto importado como nacional, desde que tenha mais canabidiol do que THC, porque, principalmente se for criança ou adolescente. O que acontece, assim, uma das características do canabidiol é que ele é neurogênico. Então, ele ajuda os neurônios a formar novas sinapses. Então, as crianças autistas, quando começam a usar o canabidiol, elas começam a melhorar de forma global. Melhoram da interação social, começam a melhorar a linguagem, olho no olho, ficam mais tranquilas, diminuem as estereotipias. É um avanço assim, realmente incrível. E o autismo não tem tratamento específico, né? Não existe uma medicação para autismo. O que se faz é tapar buraco, né? Se é um autista hiperagitado, dá Ritalina. Se é um autista agressivo, dá um antipsicótico para acalmar. Não tem uma medicação específica, você vai só tentando resolver os sintomas. E o canabidiol não, parece que ele ajuda o sistema neurológico dele a amadurecer. Então ele tem avanços em todas as áreas, na parte de motricidade, na parte sensorial, na comunicação, na linguagem, no raciocínio. É muito bom. Para mim é obrigatório dar cannabis para autista. E assim, esses benefícios, eles ficam dependentes do uso constante, do uso para o resto da vida do canabidiol? Ainda não tem estudos a isso? Ou se você pega já no estágio inicial do autismo, o uso do canabidiol, ele vai a curto prazo ou a médio prazo, ele vai ser inserido e depois o parar de usar vai continuar com os benefícios? Porque isso Desculpa, doutora, só completando. Isso é um medo constante. Se as pessoas, o preconceito que tem, as pessoas têm muito medo, falam, eu vou usar isso, vou ficar viciado em maconha, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente não tem ainda muitos estudos. Os estudos que têm mais tempo de acompanhamento de crianças com autismo é com 2 anos, né? 2 anos de uso. Como é uma coisa super nova, a gente não tem estudos que tenham acompanhado autistas durante 10 anos usando, para saber se depois que tira o óleo a pessoa vai precisar continuar tomando ou não. A gente não sabe se regride ou não. Então, assim, são muitas perguntas excelentes, né, que você fez, para as quais a gente não tem resposta. Então, é possível que quanto mais cedo a gente comece, seja melhor, porque o sistema neurológico da criança ele é muito mais plástico, muito mais maleável a gente mexer do que o cérebro de um adulto. Então, os adultos autistas que eu tenho tratado não se beneficiam tanto quanto as crianças. As crianças se beneficiam mais. E se a gente tira a medicação, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Se ele vai regredir naqueles ganhos ou se ele vai manter, né? Isso são coisas que a gente ainda tem que estudar. Eu acho que tem uma dúvida grande, eu estou vendo aqui no chat, sobre o quanto... Tem muita gente fala que as pessoas criaram essa parada. Você fala um pouquinho sobre isso, porque a falta de acompanhamento foi incrível, porque quando eu cheguei até a senhora para falar sobre o meu pé, eu principalmente estava querendo diminuir a dor. Não sabia que ia dar o aspecto ia ser tão grande. Eu tenho na minha família uma sobrinha que tem síndrome de Angelman, e a família foi morar na Califórnia porque ela estava tendo um número gigante, enorme de convulsões, 20 convulsões por dia, e foi para a Califórnia para poder ter uma vida um pouco mais tranquila, porque é legal, e aprenderam a usar o CBD dela, porque começaram usando de manhã, de tarde, de noite, aí achava que ela ficava um pouco inativa de manhã, aí não deu de manhã, começou mas eu acho que o preconceito, isso eu estou falando por experiência própria, porque eu sou um usuário
recreativo há muitos anos, comecei muito cedo. Acho que eu nunca fiquei sem fumar, parei de beber, mas eu acho que nunca fiquei sem fumar. Mas o preconceito e o medo fica muito grande. A gente tem muito pouco conhecimento no Brasil, e eu acho que quase que no mundo inteiro, sobre isso. A gente tem bons livros aqui publicados no Brasil sobre isso, que as pessoas podem... Então... A gente não tem nenhum livro publicado em português sobre esse assunto. Toda a literatura está em inglês. Agora, eu estou organizando o primeiro tratado de cannabis medicinal do Brasil. Então, eu estou com esse projeto, né? Já juntei vários médicos, distribuí um capítulo para cada um, e eu espero que esse ano ainda a gente consiga lançar esse livro. É interessante, porque assim, a gente tem uma planta tão forte, né? Tão forte, porque para mim é fascinante, assim. A gente está falando dela como medicinal, mas o recreativo dela é incrível, porque diferente do álcool, por exemplo, que são as duas que eu uso para recreativo, a cannabis me deixa em outro lugar, sabe? A gente tem uma planta que é forte pra caramba na indústria de tecido, na indústria de papel, é inacreditável. Acho que é a falta de conhecimento, né? Tem mais alguma coisa aí, Luísa? A galera tá... O chat tá aqui, doutora. Falando da Covid aqui. Eu vou até comentar isso sobre a Covid, que é interessante, né? Estudo já in vitro mostrando que a cannabis pode matar o vírus, né? Então é possível que ajude na nossa defesa contra o vírus, caso o vírus entre no nosso organismo. Tem a questão da imunidade, que a cannabis melhora o sistema imunológico, então é possível que a gente fique mais competente para lutar com nossas próprias defesas contra o vírus. E o mais importante para mim é que o CBD, o canabidiol, ele é anticoagulante. E o Covid, ele causa insuficiência respiratória porque causa microtrombos, que são mini coágulos, que entopem o pulmão e a pessoa não consegue respirar. As pessoas que morrem com insuficiência respiratória, elas se afogam por falta de oxigênio, né? Aí, como o canabidiol é anticoagulante, ele impede que esses trombos se formem e diminui as chances que a pessoa tenha uma complicação que precise ir para o respirador. Então, a cannabis no Covid é, assim, super interessante. Alguém está tocando esse assunto aqui, é um assunto que eu vi a primeira vez que eu fui para Holanda. Eu vi que a cannabis era muito usada na redução de danos do uso de outras drogas também, né? Sim, também. A gente consegue diminuir outras drogas usando a cannabis, né? Fazendo troca também. Crack por cannabis, por exemplo. Opioides, pessoas que são viciadas em opioides conseguem sair dos opioides com a cannabis. Tem todo esse papel nas dependências químicas. É engraçado porque a gente tem certos preconceitos na nossa sociedade, e principalmente a falta de conhecimento, a ignorância é enorme, né, cara? A gente viu o quanto a senhora se aprofundou nisso, e eu acho que quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai acabar com essa coisa. Eu sou aqui um mero usuário que estou tentando há 25 anos acabar com esse preconceito, sabe? Porque eu sofri na pele a ilegalidade e acabei vendo o quanto o porquê que essa cannabis, para mim, a força que a cannabis tem na indústria farmacêutica deve gerar um medo enorme na indústria farmacêutica, porque a cannabis vai acabar sendo mais barata e mais... A gente tem... Isso acaba gerando um pouco de... Assim, eu não sei... A gente pode produzir CBD no Brasil? A gente pode. No caso das associações, né, a Abraço, que está autorizada a cultivar, eles têm 3 tipos de produto. Eles têm um produto que tem mais THC do que CBD,
um produto que tem CBD e THC 1 para 1 e um produto que tem mais CBD que THC. Então, eles têm essa produção com essas 3 opções, além de ter pomada, óleo para vaporizar também, um spray resgate, que é para tirar da crise na hora da convulsão, né? A pessoa está com convulsão, você coloca, dá um spray no nariz e tira da convulsão na hora. E tem a produção agora da Prati, né, que é essa indústria farmacêutica Prati Dona Dulce, que comprou a patente de um canabidiol isolado. Eles estão produzindo aqui no Brasil, né? Só que custa R$ 1.800 um frasquinho, é super caro. E quanto que é isso? Um frasco... Na Califórnia, quanto que... Então, os óleos bons, né? Porque assim, tem muita produção de CBD por aí que não é boa, né? Assim, você não tem garantia se é orgânica, né? Que não tem contaminação com metal pesado, com agrotóxico. Então, os melhores produtores que têm bons produtos com certificado e tralalá, eles vão custar aí $200 um frasco. Outra coisa que acontece nos Estados Unidos é que fizeram uma pesquisa e 60% dos óleos que tem para vender na internet não tem o que o rótulo diz ter. Então, tem muito produto lá, tem, mas também tem muito produto de má qualidade. Quando a gente prescreve aqui no Brasil para os pacientes que têm alguma doença, a gente não pode arriscar de dar um produto ruim, né? Então, a gente prescreve produtos que são de qualidade garantida. Então, eles têm um preço mais caro, sai em torno de $200. O problema é que o dólar agora disparou, né? Então, o óleo que você conseguia por R$100, R$1.000, agora está custando muito mais, né? E ainda tem que pagar o frete. Então, assim, tem a questão da qualidade do produto, que é mais caro, porque é um produto, né, certificado, as taxas de importação, os impostos. Então, por isso que a gente tem que lutar para que a produção seja feita aqui no Brasil, para poder baratear esses produtos e a população ter acesso. Qualquer pessoa pode usar hoje em dia? Hoje qualquer pessoa pode usar, desde que seja prescrito por um médico, né? Para importar, você precisa de receita médica. Você comprar os de farmácia, você precisa de receita médica. E para você usar os artesanais da Abrace, você precisa de receita médica. Então, você tem que ter uma indicação para usar. A doutora Ana, rapaziada, ela é bem ativa nas redes sociais. Hoje eu vi as suas redes. O Instagram. A gente acabou de pôr aqui no chat. Se vocês botarem exclamação doutora DRA.Ana, vai aparecer para vocês aí. A gente está vendo lá o Instagram. Deixa eu dar mais uma olhadinha no site. Cara, que gostoso esse papo, doutora, porque eu acho que a foto. Eu que sou Marcelo D2 e tô nesse lugar há tanto tempo, desconheço de tanta coisa, sabe? Você acha que o caminho para legal, porque eu participei da legalização no Uruguai, eu fui tocar no primeiro dia. Eu fiz a contagem regressiva 10, 9 até meia-noite pro dia seguinte, o show começou à meia-noite 1, quando foi legal lá. Depois eu estive com o Mujica, perguntando para ele como ele conseguiu convencer a população, né? Acho que teve um plebiscito. Lá teve um plebiscito, eu acho. Eu vi a transição da ilegalidade para legalidade na Califórnia, e esse caminho do medicinal ajudou bastante. Você acha que é um bom caminho para o Brasil, da gente comer? Porque assim, na Califórnia, quando eu comecei na Califórnia, eu tinha que ligar pro dealer, ele chegava com uma bolsa desse tamanho, e aí escolhia e tal. Depois começou o medicinal. Aí qualquer pessoa entrava
numa farmácia e falava, eu tenho insônia, aí o médico lá na farmácia prescrevia e o cara comprava. E agora eu vejo que conforme os anos foram passando, e a Califórnia hoje, qualquer pessoa, eu posso entrar em qualquer lugar, sendo maior de idade, eu posso comprar com o meu passaporte, mesmo sendo estrangeiro e tal. Eu vi que o quanto que o medicinal ajudou a desmistificar isso tudo, sabe? Porque aí a gente tem papo como a gente está tendo aqui agora, com uma pessoa que estudou isso e tal. E você acha que esse é um bom caminho para a gente legalizar no Brasil? Eu acho que são coisas separadas, né? São pautas separadas, né? Que elas têm um entrelaçamento em algum momento, né? Então, muito do que a gente sabe sobre a cannabis medicinal vem do uso recreativo, né? As pessoas que usam recreativamente é que foram percebendo vários benefícios e ajudaram também as pesquisas da cannabis medicinal. Então, eu acho que um pode apoiar o outro. Agora, uma coisa que eu acho que é um pouco complicada é que, como eu falei, o uso da cannabis, que tem alto THC e fumada, principalmente, ela não é indicada do ponto de vista medicinal. Né? Porque, assim, fumaça faz mal. Do mesmo jeito que cigarro faz mal por causa da fumaça, né? A maconha também, a fumaça é tóxica, não é bom. Então, a gente indica vaporizado quando a pessoa quer fazer um uso da cannabis vaporizada para ter os efeitos do THC, mas nunca fumada. Então, existem umas diferenças. É a questão da idade, né? Criança e adolescente, a gente tem que ter cuidado com as doses de THC, porque pode ser ruim. Então, a gente sempre tem que dar mais CBD do que THC para criança e adolescente. Então, liberar, né, assim, a legalização do uso deveria ser feito de uma maneira que os jovens, as crianças e adolescentes não pudessem usar. Tinha que ser um uso controlado. Eu não sou a favor de uma liberação assim, tal. Do mesmo jeito que o álcool, né? O álcool também não é proibido. O álcool é proibido, mas assim, é difícil você impedir, né, que as crianças tenham acesso quando querem, né? Então, assim, é um tema muito, muito complexo, bem com muitos detalhes, e eu acabo nunca entrando muito nessa seara e me limito a falar mais da parte medicinal. Sim, eu acho, na minha experiência pelo esse mundo todo que eu rodei, eu acho que a ilegalidade é sempre pior, sabe? Porque qualquer substância ilegal, acho que até o álcool, se fosse legal, a gente teria um álcool de má qualidade, a gente teria... Ou a gente tem... A cannabis pode ser isso. Eu tenho aqui uma pessoa super especial. A minha filha, de 19 anos, minha filha tá fazendo psicologia na PUC. E não, agora no momento não. Mas ela estudou muito a medicina ayurvédica. E ela quer saber sobre a cannabis e a medicina ayurvédica. Ela queria saber se nas medicinas orientais e mais ancestrais já se utilizava em tratamento com a cannabis. Inclusive, a cannabis chegou, né, na Europa através de um médico irlandês que foi para a Índia, e lá na Índia eles usavam o Indian Hemp, que é o cânhamo, né? É a cannabis com alto CBD, baixo THC. E aí, quando ele se encantou com todos esses efeitos que ele viu, ele levou para a Europa, lá para os Estados Unidos, e aí disseminou o uso da cannabis medicinal. A cannabis medicinal ela foi usada na Europa e nos Estados Unidos até a década de 1940, por aí. Depois da Segunda Guerra é que foi banida. Mas até então, todas as indústrias farmacêuticas, algumas que existem até hoje, como a Lilly, a White, né, a Myers Squibb, a maioria das empresas tinha os seus produtos, tintura de cannabis, que era vendido como medicamento, né? O vídeo do Marcelo sumiu. Não, ele sumiu o vídeo?
Estão me ouvindo ou saiu aí? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? E você consegue tirar ela? Obrigado. Então eu vou falar de algum tema, já que vocês estão ouvindo, porque o Marcelo sumiu, eu não estou vendo mais ele e eu também não estou ouvindo ele. Espera aí que eu vou tirar e vou botar a senhora de novo. O que mais que eu posso falar? Não, a fumada não. A fumada já... Eu vou pedir para se reconectar aqui, peraí, galera. Nossa, que aula. Já era, fiz de novo. Eu estou escutando agora. Eu tinha sumido. Boa, obrigado, Bernardo. Bom, para mim está sendo... Essas quartas-feiras prometem muito, doutora Ana, porque eu quero conversar com especialistas, eu quero muito conversar com pessoas também que têm o conhecimento de usuário, eu quero conversar com policiais que trabalham na linha de frente, eu quero conversar, porque eu acho que ouvindo todo mundo a gente pode fazer uma sociedade melhor. E aí tem aqui o Fractal, pediu para perguntar, se possível, pergunta para a doutora Ana sobre níveis de performance no esporte com o uso do CBD e THC. Eu vi uma matéria o quanto que a indústria de CBD, acho que a indústria de CBD só perde para a Coca-Cola agora, não é muito bem mas se juntar o CBD ele aumenta a performance, o THC, como é que é isso? Então, o CBD, o CBD abaixa a pressão, né? Ele é hipotensor, então as pessoas que têm pressão alta e começam a usar o CBD, muitas vezes conseguem baixar a dose dos antihipertensivos e às vezes até tirar, né? E ele melhora a recuperação muscular após o exercício. Então, muitos atletas estão usando no treino para sentir menos dor e poder puxar mais a força, né? O treino. E também no pós-treino, para se recuperar mais rapidamente das dores, por conta do esforço muscular. O THC ele é proibido pela UADA, que é a Agência Nacional, né, de Esportes. E, então, os atletas eles podem usar o CBD, mas sem THC, porque o THC ainda está proibido. Então, o CBD é legal, mas o uso do CBD... Por isso que as empresas de CBD estão patrocinando tanto os esportistas, né? Sim, porque assim, o CBD ele não tem risco nenhum para a saúde. Tanto que a OMS mandou tirar da lista de substâncias proibidas, porque ele não oferece risco nenhum à saúde. Então, o CBD é liberado como suplemento alimentar, como você falou. Até em supermercado você tem, né? Na Europa, nos Estados Unidos. O problema é o THC. O THC que é o menino mal dos canabidioides. Exato, só que o THC também é terapêutico. Tem coisas que só melhoram com o THC, entendeu? Por isso que é importante saber usar, entender isso, que o THC é terapêutico e que você pode usar ele junto com o CBD, que o CBD minimiza esses efeitos ruins do THC. Porque assim, a pessoa que quer trabalhar, tem dor, por exemplo, e precisa ficar bem, ela não quer ficar chapada, ela não pode ficar trabalhando chapada, ela precisa ter a consciência lúcida para o trabalho. E você consegue isso quando você dá junto o CBD e o THC. Eu quanto usuário, eu acho que a legalidade é boa para isso. A minha experiência na Califórnia, que para quem nunca teve contato com isso, na Califórnia, nos Estados Unidos, eu tive agora, eu cruzei um pedaço dos Estados Unidos e eu passei por 5 estados e 4 eram legais. E
não sei se é obrigatório, eu acho que sim. Quando você compra para recreativo, atrás vem o nível de paranoia, o nível que te faz viajar. Na verdade, eu só me atento a esses dois. Eu quero pouca paranoia. Claro. Eu quero viajar. Para viajar bastante bom, eu quero esse. Eu acho que a legalidade ajuda aí. Tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção. Como ajuda na demência? Como é, Luísa? Se é que ajuda na demência. Demência, né? Existem vários tipos de demência, né? A mais conhecida é a demência de Alzheimer. O que acontece no Alzheimer? Você tem uma inflamação do cérebro. Essa inflamação faz com que as proteínas, tem um tipo de proteína que se chama proteína tau, né? A proteína tau se deposita, a inflamação ao redor dessa proteína vai aumentando, aí tem uma deposição de placas beta-amiloides, que são outras proteínas. Esse emaranhado lá, ele impede o fluxo neuronal, né? Então, quando um neurônio quer mandar uma mensagem para outro neurônio, ele bate lá naquele emaranhado de proteínas e a informação não vai. A gente vê isso com a falta de memória, né? A pessoa começa a ter falta de memória, não lembra das coisas, depois ela não lembra nem quem são os familiares, enfim. E o CBD e o THC é fantástico na demência. O CBD, ele inibe a inflamação cerebral, né? Ele bloqueia essa inflamação, então ele bloqueia a deposição das proteínas. E o THC, ele vai lá e vai desfazer essas proteínas. Elas vão sendo dissolvidas e jogadas para fora do cérebro. Então, o fluxo neuronal começa a acontecer de novo. Então, no tratamento da demência, você começa a ter uma melhora da memória, né? Um paciente que não reconhecia mais o filho volta a reconhecer, né? O raciocínio começa a melhorar. Né? Então, para as demências é incrível o efeito. Teve uma pergunta aqui que eu não sei se lhe cabe, mas se eu quiser responder. Você acha que tem alguma interesse na indústria farmacêutica pela ilegalidade da cannabis? Eu acredito que sim, porque se você for pensar, o primeiro estudo publicado de canabidiol na epilepsia publicado em 1980. Quanto tempo estamos depois? 40 anos depois, e só agora que... Então, aquele estudo que foi publicado em 80, o professor Carline, com a ajuda do Meshulam, lá de Israel, foi publicado aqui, feito na USP, Unifesp e tudo, não foi para frente. Eu imagino que ninguém deu bola para isso por conta da indústria farmacêutica, né? Porque a quantidade de remédio que vai deixar de ser vendido, né, de anticonvulsivante para epilepsia, de antipsicóticos para crianças autistas, de opioides para pessoas que têm dor crônica, uma série de medicamentos caríssimos para câncer, para doença autoimune. Então, assim, são milhões que deixam de ser vendidos pela indústria farmacêutica. Acredito que a indústria não tem interesse realmente em que melhore a questão da cannabis medicinal. Por outro lado, como eles não são bobos, eles investem, né? Então, assim, as ações todas eles compram. É inacreditável que a gente... É inacreditável como a indústria... atrapalha nesse momento, cara. Eu tenho certeza absoluta de que é isso. A gente tá aqui há já quase 1h30 falando sobre... Foi rápido, né? É rápido. Tem várias, cara, não parar. Acho que a gente não vai parar se a gente não... Eu acho que
por hoje eu acho que A gente pode marcar outra, não tem problema. outra daqui ali na frente. Eu quero muito conversar. Tá juntando aí perguntas, faz uma pauta e a gente marca de novo. Legal. Doutora, você falou sobre o Covid e a cannabis, os estudos, né, que tem sobre isso. Mas é uma questão que eu vejo bem recorrente, né, porque existem dois lados da moeda. Os lados que falam maconheiro, safado, e existe o cara, não, a gente tem que liberar tudo. Não é os estudos sobre a cannabis não é porque eu fumo recreativo na ilegalidade do Brasil que eu posso sair pra rua e andar no meio de todo mundo, né? Não é por isso que eu tô seguro, né? Assim, em que sentido? É porque hoje em dia no Brasil, porque as pessoas podem pegar essa fala sua e colocar em vários contextos, né? E eu quero deixar só redondinho, porque você falou que tem sim benefícios, alguns estudos que falam sobre os benefícios, mas não é porque eu uso de maneira recreativa aqui no Brasil que eu posso sair pra rua e quebrar meu isolamento porque eu tô 100% seguro. Claro, não, de jeito nenhum. Não, bom, primeiro assim, como eu estou falando, né? Cannabis recreativo é uma coisa, cannabis medicinal é outra. Eles podem não ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Segundo, o vírus, ele está aí. Mesmo que você use a cannabis, se você pega o vírus, pode ser que você tenha a sorte de não ir para um respirador, mas isso não vai impedir você de pegar, né? Então não pode achar que vai estar seguro por conta de qualquer coisa, de nada, na verdade. Em relação ao isolamento, o isolamento tem que ser mantido, as pessoas têm que usar máscara, né? Esse é um momento assim importante da gente tentar evitar pegar qualquer coisa, não lotar os hospitais, né? Os hospitais que estão lotados, com UTI lotada, e 200 pessoas na fila de espera e morrendo porque não tem como ir para um hospital, você não quer entrar nessa fila, né? Então não se arrisquem. O que a gente está falando aqui, se você quer usar cannabis medicinal como complemento ao tratamento para o Covid, você pode, né? Porque tem evidências de que pode ajudar você a se recuperar melhor. Bom, foi um prazer, doutora, porque a senhora deve ouvir muito isso. Porque o desconhecimento, até de um cara como eu, que estou há 25 anos nessa, sabe? Quando eu me tratei um ano atrás com CBD, parecia como mágica, sabe? Ver o meu pé curando sem precisar tomar nenhum remédio químico forte e tal. Foi um prazer conversar com a senhora aqui, dividir esse conhecimento com tanta gente. A gente passou não sei quantas mil pessoas aqui hoje nessa sala. Eu acho que conhecimento vai diminuir o preconceito. Eu acho que quanto mais a gente conversar e quanto mais a gente souber disso, a gente vai diminuir o preconceito. E assim, eu acredito muito que a cannabis tem muito para ajudar na medicina. Quanto mais estudar, mais. Eu fico esperando ansioso por esse livro. Eu também. Se a gente puder ajudar, aqui na Twitch é um lugar ótimo para isso. A gente pode falar depois, mas aqui na Twitch a galera adora contribuir, adora ajudar, e o quanto a gente puder ajudar. O chat não para de subir. Eu acho que a gente pode fazer uma outra daqui a um tempo. A Luísa tá falando que todo mundo te amou demais. A Luísa, esse último ano, desde aquela consulta que a gente fez, quando eu cheguei até a doutora Ana, eu tinha que viajar na quinta-feira, eu estava no Rio, a doutora está em São Paulo, né? A gente fez uma consulta por vídeo e desde aquele dia a Luísa não para de falar em você. O chat é só coraçãozinho. Manda muito amor pra doutora Ana aí, rapaziada. Muito coraçãozinho pra ela. A
Luísa não para de falar em você. Todo dia ela fala, eu falei com a doutora Ana, eu posto da doutora Ana, ela é tão legal. Eu fico muito feliz que tenham pessoas no mundo, sabe? Porque eu acho que a medicina já é uma escolha tão bonita, sabe? De querer ajudar os outros, querer curar. Isso é uma coisa tão linda. E eu sei o quanto deve ter de preconceito, o quanto deve ser difícil num país como o Brasil, sabe? Esse caminho que você escolheu. Eu fico muito feliz que tenham pessoas como você fazendo isso no Brasil, que ajude a acabar com esse preconceito. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que você essas tantas pessoas que passaram aqui. Espero que a gente se encontre de novo para falar disso. Eu vou ter que te ligar. Não fumo não, povo. Eles estão perguntando se eu fumo. Não, eu não fumo não. Eu só uso óleo de canabidiol. A galera tá perguntando se você fuma. Ela acabou de falar que ela mesma, quando eu tive a consulta, ela me falou, para de fumar e fuma no vaporizador. Eu falei, tá, vou tentar, não consegui, eu sou péssimo, eu falei que eu sou péssimo. Você é péssimo paciente. Péssimo paciente. Muito obrigado, doutora Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Eu semana passada eu falei uma frase que eu quero muito usar aqui, que eu tenho certeza que o futuro é canábico. Com certeza. Não, tem muita coisa ainda que a gente tem que aprender com a planta. Que bonito. Obrigado, um beijo grande, valeu, rapaziada. Obrigado por ter participado aqui no chat. Bernardo, se quiser me passar para a tela cheia, eu vou ficar um tempinho aqui ainda, que eu vou dar uma lida nos subs, na galera que estava aqui. Obrigado, doutora. Até, pode passar. Saindo, então. Tchau, obrigado. Um beijo, Luísa. Bom, cara, que legal isso. Eu tava super nervoso, rapaziada. Eu tenho que falar pra vocês, porque, na frente de uma doutora, na frente de vocês, eu não queria falar muita merda. Espero que eu tinha falado no chat, se comportem. Vou passar o chat pra cá pra ficar de frente pra câmera. O futuro é canábico, pode acreditar, amigo. A gente teve mensagens, a gente teve inscrições, Bernardo. Eu tô vendo aqui, no feed de atividades, a Chelsea Lima, a partir dessa? Tá. Eu vou lendo. Chelsea Lima 88, obrigado por se inscrever. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, porque é um suporte que vocês estão me dando para que eu continue fazendo isso. Isso toma um tempo danado, galera, porque eu cheguei na Twitch, cara, porque eu acho que a Twitch tem uma coisa que eu vi, uma das redes sociais que eu mais gostei, que era o MySpace, e o quanto foi legal o MySpace trocar música e tal, e aqui a gente está trocando isso, né, cara? Então, vocês podem assinar o Twitch com o Amazon Prime, quem é assinante da Amazon Prime, ou assina a Amazon Prime e ganha a assinatura daqui. Então, a Chelsea Lima... E eu não consigo, cara. Você pode entrar aí e ler? Quero. Tá na live. O Bernardo, meu parceiro, vai ajudar a gente aqui. Bom, então o agradecimento vai para as pessoas que deram sub quando a live estava offline. Tem o Tranca Garcia, que virou Bem-vindo, meu cria. O Dinelli. Bem-vindo, meu cria. O Thomas Negreiros. Bem-vindo, cria. O Gabriel Fê93. Muito maneiro. O Wilson Lessa Júnior, perdão. Aí sim, o Chelsea, como que é? Chelsea Lima. Obrigado, Marcelo. Platini, PR Platini. Zepelista, 021. Magar. Barbosa 2, valeu Barbosa. André N. Tavares, Fernando,
toda essa galera, cara, vai ter um baile no dia 24. Já, né? Que dia é hoje? Semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer o baile dos Cria. Por mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo, cara. Foi muito legal. Eu tava super nervoso para meu primeiro bate-papo com uma pessoa que realmente conhece. Eu não sabia se ia ter assunto. Eu sou o tipo de cara que não me preparo muito, não. Então, hoje eu falei, vou ver uns vídeos dela para bater um papo com ela, mas acabei que não vi. Eu só dei uma zapeada ali nas sociais. Tá, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre... o baile dos Cria vai ser o seguinte, vai ser um baile só para subs. Agora a gente tem 306 assinantes, eu vou fazer uma festinha e aí eu tô preparando uma surpresa. Eu devo cantar umas coisas, vou tocar umas músicas, vou fazer uma playlist para essa galera. Eu vou fazer uma festa para esses subs, entendeu? E tô preparando algumas surpresas. Então a gente vai ter uma festa só pros assinantes, né, cara? Eu vou falar mais uma vez da nossa semana aqui, cara. Sábado tem as próximas são sexta-feira, a gente vai fazer Hip Hop Rio, eu saí e o tio Phil no baile do Ganja. Sábado tem o almoço dos Cria. Domingo, o game com meus filhos. Segunda-feira, Resistência Cultural. A gente tem terça-feira, eu vou falar sobre a Resistência Cultural segunda e Resistência Cultural na terça, que é sobre a minha música, que eu fiz 2 versões, uma com a Aero Banks, outra com o Gilberto Gil. O Nave fez a base, o Mário e tal. Quarta-feira que vem, aqui na quarta às 20, a gente vai ter o Gregório do Vivier. O Gregório, ele se assumiu usuário há muito tempo, ele tem feito drag music que é incrível. Acho que vai ser incrível esse papo, eu sou muito fã do Gregório. Então a minha ideia aqui nas quartas às 20 é fazer isso. Bater um papo com o especialista, bater um papo mais descontraído com o usuário, com quem trabalha com isso. A gente está aprendendo muito aqui na Twitch, estou aprendendo muito, cara, a usar a plataforma. O Bernardo da Miss Click, que entrou aqui algumas vezes na plataforma, tem sido meu parceiro aqui. A Miss Click tem sido minha parceira aqui e que tem me ajudado muito a aprender a usar isso. Quando eu entrei aqui, eu falo do Kenny Beats pra caramba, e o Kenny Beats foi um cara que entendeu a plataforma e tá sabendo usar isso. Eu tô tentando, com a minha esperteza, aprender a usar isso. Essas quartas às 20 tem sido um aprendizado e tem mostrado como eu tô aprendendo aqui, né, cara, usar essa plataforma. Obrigado a vocês por estarem aqui comigo. Sexta-feira eu vejo vocês, amanhã folga, eu vou namorar. Mas, Bernardo, a gente amanhã se fala, hein, cara? Valeu, pode encerrar. Obrigado, rapaziada. Diogo Beats, Tian. Hoje eu não dei muita atenção para vocês aqui. Barba, meu irmão, obrigado. Bruno, eu não te mandei o áudio ainda, mas eu vou mandar, tomara que dê tempo. Não sei se ainda dá tempo, você tinha que apresentar o trabalho lá, né? Ronês, tanta gente legal que tem me acompanhado e me dado suporte aqui. Eu fico muito feliz, cara, de estar aqui com vocês, estar dividindo isso com vocês. Eu acho que o futuro é aqui e o futuro é canábico. Valeu, rapaziada, até a próxima.